Bom dia, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Caleb? Sim. O nosso objetivo de hoje é fazer o quê? Arrumar nossas mudinhas de moranguinho. Olha aqui. Onde a gente tá, ó. A gente tá aqui na nossa hortinha de morangos. E qual é o nosso objetivo? A gente tá bem na lua certa para fazer isso aqui. É a lua crescente para transplantar eles. A gente vai explicar para vocês como a gente chegou nisso aqui, nessa quantidade toda aqui, tá? Então, fica aí no vídeo e vem com a gente! Eu sou o Patrick. E eu sou a Caleb. E eu sou a Andressa. Olha só, queria mostrar pra vocês. Aqui estão as nossas mudinhas, ó. A gente tem 2 canteiros com muda de morango. Olha só, aqui tá o outro. Eu fiz elas em copinhos. Ó, tá aqui, ó. Ó, os copinhos estão aqui dentro. Ó, aqui. E a gente vai separar elas hoje e vai fazer a adubação da terra pra gente poder plantar elas no lugar certo, né? Que aqui elas estão meio jogadas assim. E a gente vai plantá-las da maneira certa para elas poder produzir frutos para nós. Olha só, então a gente tirou essa aqui só para dar uma mostra, Olha só, galerinha. Todos esses são os nossos moranguinhos, né, mãe? Isso. Que eles estavam meio amontoadinhos assim, eles estavam assim, ó. Daí a gente resolveu tirar, assim. Falta disso. Então, olha só, a gente queria mostrar para vocês. O método que a gente usou para multiplicá-los foi o método dos estolhos. Como vocês viram ali, a gente tirando algumas mudinhas, né? A gente tem mais ou menos aí em torno de 100, 120 mudinhas pra gente separar ali do nosso canteiro. E eu tirei algumas só pra mostrar pra vocês, tá? Olha como elas estão bonitas, ó. Olha, bem verdinha, ó. Umas folhas bem grandes, ó. E eu queria contar pra vocês, né? Dividir um pouquinho da minha experiência de como foi. Pra mim, lidar com os morangos nessas hortinhas é uma terapia. Eu gosto muito, me faz muito bem. E nós iniciamos com 12 mudinhas de morango. E hoje a gente tem em torno de 100, 120 mudinhas pra gente poder separar ali. Por isso que a gente vai fazer algumas caixas de madeira, que foi um método que a gente achou bem mais em conta, né? Pra suprir a necessidade que a gente precisa hoje, tá? Mas como que a gente chegou de 12 mudinhas a 120 mudas, né? A gente fez o processo, olha só, de multiplicação dos estolhos. Vou mostrar pra vocês, tá? O que eu sei, eu vou passar pra vocês, para que se alguém que se sentir o desejo de também trabalhar com elas, de também lidar com elas, já tem um início aí, já sabe como fazer. E assim, galera, não precisa ser só, né? Não precisa ser só nos canteiros. Olha só os meus canteiros, como é que eles estão. Não precisa ser só nos canteiros, tu pode ter 1, 2, 3 mudinhas delas em vaso. Também é muito comum o pessoal plantar em vasos, né? Por causa que dá menos, né? E às vezes mora em apartamento ou numa casa menor. E também é fácil de lidar com elas. Não tem segredo, tá? Elas gostam, o segredo delas é sol e água. As mudinhas gostam de muito sol, gostam também de bastante água. Eu descobri que existe sim uma lua certa pra gente plantar eles, e é a lua crescente, é a lua que a gente tá agora, tá? Como eu tava falando pra vocês dos estolhos, ó. Isso aqui vai crescendo na planta, tá? Na própria planta vai crescendo, ó. E ela vai largando esses raminhos aqui, ó, de dentro mesmo da raiz, e vai fazendo mudinhas novas.
É por isso que... Olha aqui a raiz dela como é que tá, ó. É por isso que a gente tá com tantas mudinhas. A gente abriu mão de elas produzirem alguns frutinhos, né, por uns dias para nós, uns meses, pra gente poder fazer mais mudinhas. Não era a intenção fazer 100 mudas, é bastante coisa para nós. Mas já que elas produziram isso tudo, né, à vontade delas, então a gente vai plantar. Mas quando eu sei que eu posso tirar elas, destacar elas, né, e plantar, elas precisam ter pelo menos 4 folhinhas. 4 folhinhas grandes, tá? Então a nossa tem bem mais que isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6. 6 folhinhas grandes. Elas já estão maravilhosamente lindas para serem plantadas sozinhas, para poderem, né, para poderem crescer sozinha agora. Então, a gente vai começar a fazer a separação delas e depois a gente vai fazer o adubo para então a gente poder plantar elas no lugar definitivo delas e esperar os nossos frutinhos. Olha só, daí eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Olha o que o Caleb tá fazendo. Ó, o Caleb tá cortando os estolinhos dela, né? Nossa, mas é com tesoura comum? Sim, é com tesoura comum. Entendeu? Às vezes a gente não precisa ter todas as ferramentas certas pra fazer. A gente faz com o que tem. A gente não tem aquelas tesouras de jardinagem, a gente pretende comprar, mas a gente não tem elas. Então, enquanto a gente não tem elas, a gente vai fazendo com o que dá. Olha só, uma tesourinha comum ali, tesoura de escola. Ó, aí a gente vai fazer isso, vai tirar todos os estolhos delas, vai deixar as mudas que são maiores, a gente vai tentar replantar também. E as que são muito pequenininhas a gente não tem como usar, tá? As que não tem 4 folhas a gente não tem como usar. Mas aí a gente vai tentar aproveitar tudo que dá. Deu. Pronto? Tirou tudo? Ó, então o Caleb tirou, ó, essa aqui já tá prontinha para ela ser replantada depois. Então, vamos lá separar todas elas e vamos ver como que vai ficar. A gente terminou de tirar os copinhos, ó. Estão todos aqui. Ó. As nossas mudinhas, olha só. A gente já tirou todos os estolhos, eu e o Caleb. Ficou só as mudinhas mesmo, elas chegam a estar caindo, ó. De tão grande que elas estão. Aí agora a gente segue pra encerrarmos essa parte. Isso, todas essas mudinhas aqui que vocês acabaram de ver, então, foi o que sobrou de todas as mudas que a gente ainda fez. Sobrou esse canteiro
E sobrou aquele canteiro ali, que agora a gente vai limpar, né? Eu vou fazer uma faxina aqui geral, vou tirar os estolhos desses que sobraram também, ó. Ainda tem bastante, ó, tá? Mas isso aqui agora eu vou tirar, porque agora eu não quero mais mudas, eu quero que eles deem frutos pra nós. Então isso aqui a gente vai tirar tudo, eu vou deixar só as mudinhas consistentes, as mudinhas que vão nos dar fruto, e o resto eu vou tirar fora. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como ficou as nossas mudinhas nos canteiros novos. Vamos lá, filho? 3 dias depois. Então aqui ficou as nossas mudinhas, ó, como vocês podem ver. Elas estão lindas, elas estavam bem murchinhas, por isso que eu não quis mostrar pra vocês no dia que eu plantei elas. Então eu esperei, já se passaram 2 dias depois que a gente plantou elas, veio uma chuvinha abençoada e olha como é que elas estão lindas, ó. Já se levantaram, já se ergueram todas, ó, quase todas. Tem algumas ainda que ó, elas são bem pesadas, né, pelo fato de elas estarem bem grandes, mas elas já estão quase todas em pé. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like e comentar aqui embaixo. É moranguinhos. Até o próximo vídeo. Até o próximo Tchau. vídeo. Tchau!